Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Café Zoando, esse nosso palco de debates, sempre em defesa da liberdade de expressão do povo brasileiro. E enquanto a gente não começa a discutir o assunto de hoje, a nossa pauta de hoje, eu já peço que, se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreve aí. Se inscreve no canal, é de graça, você não vai pagar absolutamente nada. Deixa aí o seu like, o seu joinha, tá bom? E também clica no sininho, que é para ativar as notificações e você ser avisado sempre que a gente postar um novo conteúdo. É muito importante você curtir, deixar o seu like, que é para que o nosso canal, o nosso conteúdo tenha ainda mais visualizações e a plataforma do YouTube entenda esse conteúdo como sendo um conteúdo de qualidade e passe a valorizá-lo ainda mais, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por sua audiência. E o Brasil velho de guerra continua sofrendo, continua sendo aí alvo, né, de obras-primas, para não dizer o contrário, do presidente petista Lula da Silva. Ele parece até que o Brasil vive na folga, vive com dinheiro sobrando, vive com... não tem ninguém passando fome, ninguém sofrendo, não falta dinheiro para nada. Pois olha que ideia brilhante que o Lula da Silva, o Lulinha Paz e Amor, vai fazer. Ele vai gastar, segundo aqui diz o portal da Revista Oeste, o governo Luiz Inácio Lula da Silva vai gastar 197 milhões e 700 mil reais em um contrato para usar inteligência artificial para monitorar sua popularidade nas redes sociais. É a maior licitação da história da esplanada dos ministérios para o setor de comunicação. As informações são do jornal O Globo. É isso mesmo. E vamos seguir. Vamos ler mais um trecho aí da notícia para você ver, patriota brasileiro, homem, mulher decente, você que assiste, você que participa do canal Café Zoando. Olha que absurdo, mais um absurdo, o governo de esquerda, o governo que adora Nicolás Maduro, que acende vela para a alma de Fidel Castro e tantos outros canais que já partiram dessa para melhor, ou no caso deles, dessa para pior, talvez. Enfim, segue o texto. O governo de Lula vai firmar contrato com 4 empresas aprovadas em licitação, por meio da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM. As agências serão escolhidas em uma lista de 24 licitantes. As propostas escolhidas não serão as mais baratas, mas as que tiverem as melhores técnicas. Ou seja, dinheiro não está faltando, dinheiro não vai faltar para o governo do Lulinha Paz e Amor gastar com inteligência artificial para monitorar, para saber o que é que as pessoas estão pensando desse governo desastroso. Segue aqui o texto, minha gente. Diz o seguinte: o certame de licitação do governo Lula inclui 14 serviços divididos em 77 produtos. Cada empresa deve propor uma campanha de combate à desinformação e às fake news nas redes sociais. Além disso, a licitação também destaca que as empresas devem usar inteligência artificial para análise das, abre aspas, emoções e dos sentimentos, fecha aspas, dos brasileiros sobre o governo Lula nas redes sociais. O uso de inteligência artificial é o mais caro de todo o contrato de comunicação a ser firmado com o governo federal. O montante é de 71 milhões e meio de reais, o equivalente a 36% do valor total do contrato. O monitoramento por inteligência artificial prevê a análise de comentários em idiomas diferentes: português, espanhol, inglês, francês, alemão, italiano, japonês e até mandarim nas redes sociais. Ou seja, o governo Lula sabe muito bem de tantas desgraças que tem feito, de tantos desmandos que tem protagonizado, que diversas partes do mundo já observam e já comentam esses absurdos. Tanto que eles não estão preocupados só com os comentários escritos em português, não. Se bem que bem escritos em português, talvez nem Lula entenda.
Que ele é preguiçoso, ele não admitiu ser preguiçoso uma época dessa, numa entrevista que tem aí no YouTube, que era preguiçoso, que nunca tinha lido um livro, recentemente deu um carão no poste, no Haddad, dizendo que era para ele parar de ler um livro, e ao invés de ler um livro, que fosse conversar no Congresso Nacional. Vocês viram isso aqui no canal Café Zoando. Pois agora o governo da esquerda, o governo vermelho, o governo do PT, que disse que o amor tinha voltado, cadê esse amor que voltou? É esse amor que o Brasil vive hoje? Que os esquerdistas votaram nele e estavam tão satisfeitos? Cadê o amor dos professores das universidades federais, dos institutos federais, dos IFs? Todos em greve, todos parados, e não recebem nenhuma resposta do governo, ignorados. Aqueles que balançavam as bandeirinhas, delegados de Polícia Federal, muitos fizeram campanha para Lula, por debaixo do tapete, como a gente diz, e hoje estão aí todos revoltados. Agora é tarde, senhores, aguentem mais aí. Tem mais 2 anos e pouco no lombo. E olhe se Lulinha Paz e Amor não conseguir se reeleger, nem botar outro poste tipo Haddad. É por isso que a direita, é por isso que os cidadãos de bem desse país, homens e mulheres, patriotas, que querem ver um futuro melhor para eles, para seus filhos, para seus netos, que querem ter os valores de família, da família preservados, que não querem admitir que alguns pseudo-educadores vão para as escolas fazerem lavagens cerebrais nas crianças e adolescentes, dizer que menino e menina não são meninos e meninas, que quando eles crescerem, eles vão resolver o que vão ser. Todos esses absurdos, esses crimes contra a dignidade humana, contra os valores familiares, os valores religiosos. É contra tudo isso que a direita brasileira tem que se organizar. Tem que se organizar. Não adianta ficar nessa ilusão, nessa brincadeirinha de eleger bandido de estimação, de eleger político de estimação, não. A questão é o sentimento, é o movimento que tem que ser feito de forma ordenada, progressivamente e rumo à vitória. Agora, para isso, já deveria ter começado com mais ênfase. É tanto que eu peço a vocês que acompanham o canal Café Zoando, que além de se inscreverem neste canal, também busquem outros canais que falem da direita, que falem da verdade, que mostrem os absurdos praticados pela esquerda, pelos comunistas, por esses que, por onde passam, deixam rastros de verdadeiras péssimas gestões, onde o povo fica sofrendo, humilhado. Observem o Brasil como está, minha gente. Melhorou alguma coisa para você, para sua família? O governo Lula, o governo do PT, melhorou alguma coisa? Deve ter melhorado para aquela curriolazinha, para aqueles mesmos que a gente conhece há tanto tempo, que ficam ali do lado dele, roendo o osso, comendo a picanha. Eles sim estão comendo picanha. Porque o resto da população continua com muitas dificuldades. Os salários achatados, o Congresso de 4 pés para o governo federal, sem coragem de praticamente nada, com raríssimas exceções. Alguns deputados federais e senadores, principalmente, observem, os que são da direita brasileira, os que pensam no país como nação, não veem o país apenas como um cofre cheio de dinheiro a ser assaltado diariamente, diuturnamente. Acompanhe o canal Café Zoando, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo, curta, comente, se inscreva no canal e também se inscreva em outros canais que fazem um trabalho semelhante a este. Vamos nos unir, a palavra é essa, união. E outra, volto a dizer, é união com honestidade. Porque essa turma da esquerda, essa turma vermelha, essa turma que fez o L, essa turma é igual o capeta, o chifrudo vermelho, como se diz, né? O capetinha, quando vê a cruz, ele corre. Essa turma aí, quando vê a palavra honestidade, corre. Porque não sabe conviver com a coisa certa, com a gestão de qualidade, não sabe conviver com a justiça. Fazem uns movimentozinhos, só defendem os deles. Cadê a médica que foi agredida? Que denunciou à polícia a agressão
praticada por um dos filhos de Lula. Alguém até hoje já vai fazer, acho que um mês dessa denúncia repercutida no Brasil todo. Mas cadê que isso chegou à grande mídia? Onde estão os movimentos das feministas? Inclusive, eu digo aqui, de algumas autoridades do Poder Judiciário, de algumas policiais, civis, militares, federais, que gostam tanto de aparecer defendendo o feminismo, criticando como deve ser criticada a violência contra a mulher. Não vi um ainda. Se eu vi, me desculpe a falha, mas eu pelo menos não vi um ainda. Uma dessas autoridades que tem repercussão nacional criticando, pedindo justiça para esse caso da médica que foi agredida, segundo ela, pelo filho de Lula. Aonde estão as feministas desse país? Soltaram a mão da médica, nem chegaram a segurar, porque o bichinho é filho de Lula. Quem for cúmplice de um camarada desse ou de qualquer outro que agride mulher, que bate mulher, é tão covarde, tão canalha quanto ele. Então não adianta ter um discursozinho bonitinho, hipócrita, dentro de uma salinha com ar-condicionado ou na frente de uma câmera de TV com os holofotes apontados, se na prática faz diferente, não. É por isso que nós, que combatemos o comunismo e todas as suas canalices, precisamos estar unidos, inclusive para criticar e questionar um assunto como esse. O governo fazer um contrato de quase 200 milhões de reais, 197 milhões e 700 mil reais com o sistema de comunicação. Para quê? Para continuar calando a maioria dos jornalistas, para continuar calando. Observe os jornais impressos, os que ainda resistem de sua cidade. Leia os colunistas, leia os editoriais desses jornais, observe os colunistas desses jornais. E tem mais, observem também os jornalistas que integram as televisões de sua cidade, os jornais impressos de sua cidade, os maiores blogs, os maiores sites de sua cidade. Observe-se grande parte desses jornalistas, o que não é ilegal, mas observe que grande parte deles estão nas assembleias legislativas, estão nas câmaras municipais. Mas sabe por que isso? Porque é uma prática antiga. Os empresários de comunicação, o mercado da comunicação, desvaloriza os profissionais, desvaloriza os jornalistas, os técnicos da área de comunicação. Justamente para isso, para prendê-los, desvaloriza, desmotiva, eles são obrigados a ter um segundo emprego, um terceiro, e geralmente recorrem a quem? Às assembleias legislativas, às câmaras municipais, às prefeituras, aos governos do estado. Por quê? Porque cria um elo, minha gente. A gente tem que ser claro para falar sobre isso. E eu falo com autoridade porque eu sou jornalista há 30 anos e já vi isso muito de perto. Cria-se esse elo entre os veículos e os governos, assembleias legislativas, câmaras municipais, enfim. Que é para criar, além da dependência, essa falsa amizade dos donos dos veículos com os donos do poder. Aí eles ficam lá nos almoços, tomando champanhe, tomando seus uísques, participando dos churrascos, os churrascos no fim de semana. Criam um elo, aumentam o poder deles e calam os jornalistas verdadeiros, os profissionais, que poderiam muito bem estar mostrando a verdade. Mas não, ficam submissos porque precisam do salário, porque precisam sobreviver. E muitos terminam assim, calados por esse tipo de atitude do governo Lula agora, que de 197 milhões aqui, vai calar um monte de jornalista, um monte de profissional sério, que poderia estar apurando notícias com seriedade, mas não. Vão ter que cumprir as pautas, tudo arrumadinhas para beneficiar o governo Lula. Que se ele vai botar dinheiro dentro das empresas de comunicação, essas empresas vão falar mal dele, e aí começa esse ciclo vicioso. Por isso que na gestão anterior de Lula, do governo Bolsonaro, foram cortados milhões de investimentos em verbas publicitárias. Vocês sabem disso. E olha o resultado. A grande parte da imprensa brasileira contra Bolsonaro, contra os políticos de direita. Ou não é assim? Ou a gente precisa dizer diferente? Ou a gente precisa ficar calado para ser cúmplice com essa turma, para não ser visto como grosseiro,
como ignorante, como jornalista que não sabe se juntar com sua turma. É isso que o Brasil precisa discutir. O canal Café Zoando está aqui para isso, para tecer esses comentários, chamar você para mandar sua mensagem pelo WhatsApp, esse número que aparece aqui no rodapé, 849-9235-7898. Mandem sua mensagem para mim e questione os políticos de sua cidade, do seu estado, porque eles são de acordo com esse gasto do governo, e vamos pressionar o governo federal nas redes sociais. O porquê desse gasto, o porquê essa preocupação de querer saber o sentimento dos brasileiros nas redes sociais. Isso é para censurar? É para pedir a algum pseudo-poderoso daquele da capa preta para censurar as contas que criticarem o governo Lula? É para isso? O povo brasileiro de bem, honesto, decente, não pode ficar calado. E não vai ficar calado. Se depender deste canal Café Zoando e de tantos outros canais por aí que defendem a decência na política brasileira, por meio de políticos decentes que sejam contra o comunismo, contra essa canalice protagonizada pelos amantes de Nicolás Maduro e pelas viúvas de Fidel Castro. São essas pessoas de bem que devem se unir. E eu conto com você para isso. Mais uma vez agradeço sua audiência. Peço novamente para você se inscrever no canal, compartilhar, curtir esses vídeos. Fale sobre o nosso conteúdo com seus colegas de trabalho, seus amigos de sala de aula, com sua família. Vamos continuar nessa corrente, unidos contra o comunismo, a favor das famílias brasileiras, a favor dos valores que proporcionem dias melhores para todos nós, a valores que proporcionem caráter, moral aos nossos filhos, aos nossos netos. O Brasil precisa disso, de gente decente, de gente trabalhadora e de um poder judiciário e um poder executivo conectados com o povo, com a coletividade. Chega de nos curvarmos ou temermos canalhas, quaisquer que sejam eles. Não podemos fazer isso. Tenhamos consciência de lutar pela nossa liberdade de expressão. Cada um fazendo sua parte de forma ordeira, decente, honesta, sem mentira, sem canalice. Esse tipo de comportamentozinho barato, rasteiro, a gente deixa para essa turma que gosta, que se apaixona, que bota tapete vermelho para o ditadorzinho fuleira do Nicolás Maduro, lá da Venezuela. Ele quer exemplo para os partidos de esquerda do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência. Um forte abraço. E peço de novo, sempre com muita fé em dias melhores, que Deus nos livre de todos os males.